Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, cumprimentar as pessoas também que estão nos acompanhando pela internet. Bom, hoje eu vim aqui para nós falarmos um pouquinho sobre ser espírita, né? O que é ser espírita? E quando eu me propus a falar sobre isso, eu me surpreendi até no momento em que eu estava pesquisando sobre o tema, porque quando a gente começa a analisar um pouquinho, nós percebemos que mesmo nós que somos espíritas, às vezes não sabemos exatamente o que é ser espírita. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, em algum momento alguém chegou para vocês e perguntou para vocês qual era a religião que vocês... qual é a sua religião? E a gente fala assim, eu sou espírita. Quando nós dizemos assim que nós somos espíritas, às vezes tem as mais diversas reações, né? Tem gente que faz uma cara assim, tem gente que pergunta alguma coisa, e eu não sei se isso acontece com as outras religiões, né? Mas nós que somos espíritas, às vezes as reações são assim um pouco diferentes, digamos assim. E isso acontece até porque as próprias pessoas não sabem exatamente o que é ser espírita, né? E hoje nós vamos fazer um pouco de uma reflexão exatamente sobre isso, sobre essa questão de como que nós nos identificamos para as pessoas, né? Porque às vezes você fala uma coisa para as pessoas, mas as pessoas às vezes elas identificam outra, né? E eu vou começar a falar para vocês hoje exatamente sobre essa questão da nossa identidade, né? Nós, desde que nos conhecemos por gente, nós temos a necessidade de criar uma imagem e nos apresentarmos como desejamos que as pessoas nos vejam. Nós, desde que nós nos conhecemos por gente, é uma coisa natural de todos nós adotamos determinadas posturas, determinadas situações para que as pessoas vejam a gente como nós gostaríamos que elas nos vissem. Então, por exemplo, o modo que eu me visto, a maneira como eu falo, as palavras que eu uso, e o jeito de eu pentear o meu cabelo, de eu fazer as coisas, as minhas posições, etc. Eu faço tudo isso para que as pessoas que convivam comigo, através do que elas estão observando, elas façam um julgamento de mim. Isso é normal e comum em todos nós, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Todos aqui têm Facebook? Acho que a maioria tem. No Facebook, quando você entra pela primeira vez no Facebook, quando aconteceu isso com vocês, eles fazem um monte de perguntas para vocês, não fazem? Quando você nasceu, onde você estudou, que livro que você gosta, que música que você gosta, aí você começa a responder as perguntas que eles fazem. Quando você está respondendo aquelas perguntas, significa que você está dizendo para ele que aquelas respostas que você está dando são respostas que vão dizer mais ou menos quem é você, não é isso? E aí, quem está recebendo aquela informação? No caso lá, as máquinas e os computadores do Facebook, em cima do que você está falando, ele vai fazer um perfil de quem você é. Não é isso? E aquele perfil de quem você é o que eles vão utilizar para, por exemplo, vender coisas para você. Então, quando você entra no Facebook, você vai lá na sua timeline, aparece lá umas propagandas, não é isso? De algumas coisas. E normalmente aquelas propagandas chegam até vocês porque eu já fiz propaganda no Facebook. Então, quando eu vou lá colocar um anúncio, eles perguntam para mim, que tipo de pessoa você quer atingir? Então, eles têm lá uma série de perfis de pessoas e eu vou lá, a pessoa que vai usar o meu produto, ela é assim, assada, ele vai lá e pega aquela informação. Então, hoje, nós, a todo momento, a todo instante, estamos preocupados com essa nossa identidade, ou seja, preocupados em agir, em falar, em fazer coisas que as pessoas possam nos identificar e descobrir como somos. E como eu coloquei aqui, a maneira como falamos, expressamos nossas ideias, nos vestimos, entre outras coisas. E como que nos identificam? A sociedade também nos identifica pelo que observa, roupas, gostos e preferências.
a partir daí traça um conceito de quem somos. Isso é algo também que nós fazemos naturalmente. Quando você conversa com alguém e você observa o jeito que a pessoa está se vestindo, você observa o jeito que a pessoa está conversando, a maneira como ela fala, às vezes até de algumas posições que ela tem, sem a pessoa dizer muita coisa, você já faz um perfil do que é, de quem que é aquela pessoa. Você traça um conceito de quem que ela é, não é isso? E desta forma nós estamos a todo momento preocupados em expressar nossas atitudes e que elas possam expressar o que somos. Como eu falei, sempre que nós nos apresentamos para alguém, eu sempre fico com essa preocupação de querer me mostrar para que a pessoa que esteja ali, isso seja na família, no trabalho, no centro espírita, onde for, que aquela pessoa que está me observando, ela possa ver em mim o que eu quero que ela veja. Então, por isso que eu faço e tenho uma série de atitudes, uma série de posturas para que isso possa acontecer. Pois bem, só que tem um detalhe. Nós também sempre estamos mudando. Sempre. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem lá no seu álbum de fotografias, hoje não tem mais álbum de fotografia, mas se você for lá no computador e olhar uma foto que você tirou há 5, 6 anos atrás, ou 8 anos atrás, você vai olhar, nossa, que roupa, como é que eu usei uma calça como essa? Como é que eu usava uma blusa como essa? Nossa, que cabelo esquisito. Nossa, e não sei. Só que quando você usou, estava legal. Para você, naquela época, aquele jeito era o jeito legal. Era aquele jeito que você se apresentava para as pessoas. E isso é natural, porque todos nós mudamos. Então, às vezes, existem situações que a gente se apresenta e que vão mudando, vão ficando diferente. E por que nós mudamos? Nós mudamos porque nós estamos num processo evolutivo, porque eu vivo uma série de situações que fazem com que eu venha a pensar de maneira diferente, etc. Então a gente muda bastante. Eu acho que se nós fizermos um exercício de gravar um momento da nossa vida de anos atrás e depois formos olhar esse filme anos depois, nós vamos ver muitas diferenças, muitas. E isso é legal, é bom, faz parte desse nosso processo de aprendizado. E nossa crença religiosa? Agora, voltando um pouquinho para falar sobre... Quando a gente fala para alguém que nós somos espíritas, né, quem ouve isso já traça mais ou menos um perfil da pessoa, não é isso? Então, se eu chego para alguém, a pessoa pergunta para mim, qual é a sua religião? Eu falo assim, eu sou espírita. Quando eu falo assim, a pessoa automaticamente já faz alguma ideia do que seja um espírita, dentro daquilo que ela conhece de doutrina espírita, que, lamentavelmente, ainda existe muita desinformação em relação à doutrina espírita. Então, nós que somos espíritas, pelo menos nós, temos que estar bem informados do que seja a doutrina espírita. Não é isso? Então, eu coloquei algumas informações que são importantes a gente saber a diferença, para que no momento em que alguém nos perguntar, nós saibamos nos posicionar com relação a isso. Por exemplo, bom, aqui foi o que eu falei, da identidade espiritual, existe a religião que nós professamos. E dependendo da religião que escolhemos, isso pode dizer um pouco de quem somos e quais valores pautamos nossas vidas. O Espiritismo. Primeiro, nós devemos definir o que é Espiritismo e a diferença entre espiritualistas e Espiritismo. As pessoas ainda fazem muita confusão entre o que é espiritualista e o que é o Espiritismo. Então, vamos dizer o seguinte, os espiritualistas são aqueles que acreditam na existência de uma alma e a sobrevivência desta após a morte do corpo físico. Por exemplo, os católicos, os budistas, os hinduístas, islamitas, etc., são espiritualistas. Todos eles são espiritualistas. Aí vocês vão dizer para mim, tudo bem, Cláudio, mas nós espíritas também acreditamos que a alma ou o espírito sobrevive à morte do corpo físico.
Tudo bem, só que existe uma diferença entre nós espíritas e os espiritualistas. Nem todos, por exemplo, concordam com a reencarnação ou não aceitam a vida antes do nascimento do corpo físico. Então, os espiritualistas, por exemplo, os católicos, vamos dar o exemplo dos católicos, eles não aceitam a reencarnação e nem aceitam a possibilidade de que nós já tenhamos existido em um outro corpo, e diferentemente de nós espíritas. Então, se alguém vier perguntar para a gente assim, qual que é a diferença entre o espiritualista e o espírita? É que nós, que somos espíritas, sabemos e aceitamos a ideia de que todos nós que aqui estamos somos espíritos reencarnados, ou seja, já vivemos outras vidas, morremos, vivemos em estado de erraticidade, nascemos de novo e estamos aqui vivendo uma nova experiência. E quando nós morrermos, quando esse meu corpo físico deixar de existir, eu volto ao estado de erraticidade para ter uma nova experiência. Então, essa é a diferença que existe entre as doutrinas espiritualistas e o espiritismo. Ok? Vamos em frente. Uma outra questão que é importante a gente sempre ressaltar é o seguinte: o espiritismo, ele não existia antes de 1857, da codificação da doutrina espírita realizada por Allan Kardec. Ou seja, antes de 1857 não existia espiritismo. Então, a palavra espiritismo, a palavra espírita, ela não existia. Foram palavras criadas por Allan Kardec no momento da codificação da doutrina para poder identificar exatamente aquilo que ele estava recebendo de informação dos espíritos. Então, antes de 1857, não existia nada disso. Mas o que tinha antes de 1857? Existiam as manifestações mediúnicas e quando isso acontecia era tido como sobrenatural. Ou seja, sempre existiram espíritos, sempre existiram manifestações mediúnicas, sempre existiu. Porém, só em 1857 que Kardec, através da codificação da doutrina, classificou, identificou e trouxe uma lógica, uma razão para aquilo que acontecia. Antes disso, só aconteciam fenômenos mediúnicos e isso era tido como sobrenatural, como bruxaria, os médiuns, muitos deles eram tidos como os loucos e etc. Então, a partir do momento do surgimento da doutrina espírita, é que se identificou. Então, não existia uma doutrina, um conjunto de valores, uma pesquisa para organizar e codificar essas informações. Assim, os espíritas são aqueles que aceitam a revelação dada pelos espíritos através da codificação realizada por Allan Kardec. Ou seja, quem são os espíritas? Os espíritas são aqueles que estudaram a obra de Kardec, olharam lá e aceitam aquelas informações, a maneira como foi feito, a forma como foi passado e as ideias, veem razão naquilo que foi colocado, a teoria da reencarnação, a lei de causa e efeito, imortalidade, mediunidade e etc. Então, esses são os espíritas, ou seja, nós, Vamos lá. Outra coisa que é muito importante, que às vezes poucas pessoas sabem, a doutrina espírita não é um conjunto de informações de um único espírito ou de um único médium. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, e que eu percebo que há essa confusão, e é bom a gente sempre esclarecer, Allan Kardec, ele não era médium ostensivo, Então, as informações que Kardec recebeu, ele recebeu através de vários médiums, ou seja, toda a obra espírita codificada por Allan Kardec, ela foi recebida através de vários médiums. Ou seja, Kardec recebeu as informações de vários médiums e outra coisa importante, de vários espíritos. Quem lê lá o livro dos espíritos, quem lê o livro dos médiums, quem vê lá o Evangelho, são vários os espíritos que passaram a doutrina para Kardec. E por que isso aconteceu? Primeiro, porque a doutrina não é uma doutrina de um espírito só. Quer dizer, não foi um único espírito que chegou lá e ditou tudo aquilo para Kardec. Não foi. Segundo, Kardec, quando ele codificou a doutrina,
ele fazia a mesma pergunta para um médium, que estava ali com o espírito, depois ele repetia essa mesma pergunta para outro médium, com outro espírito, para ver se ele recebia as mesmas respostas. Ou seja, tudo que foi passado, todas as informações foram avaliadas, passaram pelo critério da razão e todo o cuidado que Kardec teve exatamente para que isso fosse feito de maneira mais exata possível. Assim, os espíritas são aqueles que aceitam os conceitos básicos da doutrina espírita. Entre eles, acredita na individualidade do espírito e que uma vez o corpo morto, ele pode retornar em uma nova vida, em um novo corpo. Ou seja, nós que somos espíritas, nós acreditamos na individualidade do espírito. O que é a individualidade do espírito? O espírito, quando ele desencarna, ele continua sendo quem ele é. Mesmo que ele volte a reencarnar num outro corpo, com uma outra experiência, numa outra encarnação, ele sempre vai manter a sua individualidade. Então, todas as minhas experiências, tudo que eu estou vivendo aqui, tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou passando, isso vai ficar comigo. Eu não vou perder quando o meu corpo físico deixar de existir, e quando eu reencarnar numa outra oportunidade, seja num corpo feminino, numa outra condição, eu vou manter a minha individualidade. Então, nós espíritas acreditamos nisso. Para nós, Deus, para nós espíritas, Ele é único. E a resposta lá no Livro dos Espíritos, a pergunta que é Deus. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ou seja, se perguntarem para nós, como é que vocês veem Deus? Como que vocês espíritas veem Deus? Primeiro, nós que somos espíritas acreditamos em um único Deus. E nós não acreditamos que Deus seja uma pessoa, um velhinho de barba branca que está em algum lugar, no céu, com um monte de fichas lá para ver o comportamento de cada um de nós, como é que nós estamos. Nós espíritas não temos esse conceito de Deus. O que nós sabemos de Deus, que foi informação passada pelos espíritas, é que Ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Aliás, quando Kardec perguntou aos espíritos sobre Deus, o que ele perguntou? Ele não perguntou quem era Deus, ele perguntou o que é Deus. Não é isso? E aí, quando Kardec tenta esmiuçar ainda mais essa questão, os espíritos disseram a ele que nós ainda não estamos preparados para entender a verdadeira essência de Deus. Ok? Nós que somos espíritas também acreditamos na existência das leis naturais que regem o nosso processo evolutivo, né? E quais são essas leis naturais que nós acreditamos? A reencarnação, que eu acabei de falar, a imortalidade, ou seja, todos nós que somos espíritas acreditamos na imortalidade. Sabemos que quando desencarnarmos, o nosso espírito continuará vivo. Nós acreditamos na lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Eu que sou espírita, eu sei que tudo o que acontece na minha vida é efeito de causas que eu mesmo provoquei. Ok? Então, se são causas que eu mesmo provoquei, eu posso provocar causas boas, vão ter efeitos bons, e causas ruins terão efeitos ruins. Então, nós que somos espíritas, acreditamos que a lei de causa e efeito atua em nossas vidas e regula esse nosso processo evolutivo. Nós acreditamos na lei da evolução. E o que é a lei da evolução? Todos nós que estamos aqui encarnados melhoramos, sempre. Mas tem espírita que fala assim para mim, eu não acredito que as pessoas melhorem. Por que você não acredita? Porque eu vou lá, eu ligo a televisão, eu vejo que está tudo pior, as pessoas estão piores, as coisas estão ruins, etc. Nós que somos espíritas sabemos que isso não é verdade. Nós melhoramos, nós aprendemos, nós passamos, mas aquela pessoa é muito ruim, tá, ok, talvez a pessoa não era tão boa quanto você imaginava que era. Mas todos nós que estamos aqui, estamos evoluindo. Então nós, espíritas, sim, acreditamos na lei da evolução. Outra lei natural que nós estudamos na doutrina espírita é a lei do livre-arbítrio.
E o que é a lei do livre-arbítrio? É aquela lei que nos ensina e que nos fala que tudo que acontece conosco são escolhas que nós mesmos fizemos. Então nós escolhemos as situações, escolhemos se vamos fazer ou não, avaliamos de acordo com o nosso grau de entendimento, nosso conceito de valores, e a partir daí a gente toma a decisão e faz. Sempre. Então nós que somos espíritas também acreditamos na lei do livre-arbítrio. Agora nós vamos conceituar alguns pontos com Kardec. Kardec, no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, fez uma classificação dos espíritas de acordo com ações e interesses, que seriam... Antes de eu entrar lá, como Kardec classificou, eu queria dizer uma coisa para vocês. É natural, na nossa sociedade e nas pessoas, quando um grupo de pessoas tem determinada convicção sobre um determinado conceito, valor, apesar das pessoas acreditarem naquilo, existe um detalhe que às vezes passa desapercebido pelas pessoas, que é o fato de que nós somos diferentes. E às vezes, mesmo eu falando que eu sou determinada coisa, eu acredito em determinada coisa, eu posso ter comportamentos e situações diferentes em relação às pessoas que dizem ter a mesma crença. Eu vou dar um exemplo para vocês, que talvez seja fácil para a gente poder entender. Torcedor de futebol. Então tem o que torce para o Corinthians, tem o que torce para o Palmeiras, tem o que torce para o São Paulo. Então alguém chega para você e fala, qual time? Eu sou corintiano. Ok. Dá para mim traçar um conceito do que é uma pessoa dizer que torce para um determinado clube? Às vezes não dá, porque tem torcedores diferentes. Então tem aquele torcedor que é o corintiano que gosta de ir no estádio. Ele vai no estádio, tem jogo. Tem aquele corintiano que não vai no estádio, só assiste em casa. Tem aquele que briga, que discute, que vai. Tem aquele que não, que é tranquilo. Que vai, torce, tudo acabou ali, acabou e pronto. É assim. As pessoas são diferentes. Isso acontece com tudo. Acontece com política, acontece nas religiões também. E Kardec, ele também, depois do lançamento da doutrina espírita e com o passar dos anos, ele também identificou nos espíritas essa diferença. Ele identificou assim tipos de espíritas, né? Apesar de todos se julgarem espíritas, Kardec percebeu que havia diferença entre os espíritas. E ele, nesse capítulo 3 aqui do Livro dos Médiuns, ele faz uma classificação muito interessante e eu vou dividir ela com vocês aqui, ó. Ele falou que existia um tipo de espírita que ele chamou assim de espíritas experimentadores. São aqueles espíritas mais interessados nos fenômenos físicos. Então, espírita experimentador é aquele espírita que chega na casa espírita assim e fala, ó, quando que é a reunião mediúnica que eu queria ver? Eu queria participar. E quando você fala assim para ele, ó, mas a nossa reunião mediúnica ela é fechada, ele fala, mas eu queria ver como é que é, tal, mas não pode. Aí ele vai procurar outra casa. Porque aquele espírita, ele acredita no espiritismo, acredita na reencarnação, tal, mas o interesse maior dele está no fenômeno. Então ele quer ver espíritos se comunicando, se possível cadeira levantando, copo caindo, luz se apagando, porque é uma coisa que o atrai mais. Então, Kardec, como isso acontecia, imagino que no tempo de Kardec isso acontecia bem mais, então ele chamava esses de espíritas e espíritas experimentadores. Tinha outro que ele falava que eram os espíritas imperfeitos. E quem que ele chamava de espíritas imperfeitos? É aqueles que estudam a filosofia, os aspectos morais, os fenômenos, mas continuam com as mesmas imperfeições morais. Ou seja, era aquele espírita lá que sabia decor todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, era aquele espírita lá que sabia passagens do Livro dos Médiuns, que estudava, que se dedicava a tudo. Porém, ele não conseguia pegar todo esse conhecimento que ele tinha e aplicar na sua transformação moral. Ou seja, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele conhecia, ok, mas ele não se transformava como pessoa.
E Kardec sempre deu extrema importância à transformação moral dos espíritas. Ok? Vamos em frente. Ele falava também dos espíritas exaltados. Para Kardec, espíritas exaltados são aqueles que acreditam sem questionamento nas afirmações dos espíritos, aceitam sem raciocinar e sem aplicar a razão. Então, ele também, no movimento espírita da época, ele percebia assim que determinados núcleos, vinha lá um espírito, dava algumas informações e ninguém questionava nada. Então, por exemplo, é como se vem digamos que algum dia aqui na fraternidade alguém vem, o espírito dá uma comunicação e fala, a partir da semana que vem, todos os passistas vão ter que usar chapéu. Então, a partir da semana, todo mundo de chapéu. Aí o coelho vai lá, manda comprar 20 chapéus, põe na cabeça dos médicos, você entra para tomar passe e olha, vê os médicos de chapéu. Aí você pergunta, por que vocês estão de chapéu? Não, é que o espírito veio aqui e mandou todo mundo colocar chapéu. Tá, vocês perguntaram para o espírito por que era para colocar chapéu? Não, ninguém perguntou. E por que vocês não perguntaram? Nós não perguntamos porque o espírito mandou. Não, você tem que perguntar para o espírito. Por quê? Qual o sentido de se pôr chapéu? E Kardec, ele observava isso muito naquela época. E eu acho que ainda hoje esse tipo de coisa acontece bastante. E eu, para acrescentar, vou colocar aqui para vocês uma passagem do Espírito Erasto, no Livro dos Médiuns, e ele afirma que só espírito obsessor, embusteiro e mistificador não gosta de ser questionado, pois tem medo de ser desmascarado. Somente os espíritos mais elevados é que permitem o questionamento. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que quando um espírito vem lá e dá uma informação para você que tem coerência, ele não importa se você perguntar para ele para quê, por quê, porque ele vai te perguntar, vai te esclarecer. O espírito que vem com outro propósito, ele não vai querer te responder, vai ficar... Então, é muito importante nós sabermos disso, né? Então, Kardec identificava que, infelizmente, existiam espíritas que são espíritas, acreditam na doutrina espírita, acreditam em todos os preceitos, porém, tem esse problema, recebe as informações dos espíritos sem questionamento. E por último, ele fala do espírita verdadeiro. Para Kardec, quem que era o espírita verdadeiro? É aquele que vê o fenômeno, analisa e reflete sobre os aspectos filosóficos e morais da doutrina, avalia as consequências na sua vida e se modifica de acordo com essas experiências. Então, para Kardec, o espírita verdadeiro é aquele que vê o fenômeno físico. Então, é aquele espírita que vai lá, ele vai no centro, digamos que ele participe de uma reunião mediúnica. Aquela situação que ele presencia, aquele depoimento do espírito, ou aquele livro que ele lê, que foi psicografado, e que ele olha ali uma história de um espírito, uma mensagem, aquele fenômeno, né, do espiritismo que ele está vendo ali, está servindo para ele se transformar como pessoa. Quer dizer, ele não está só interessado no fenômeno, ele está interessado em extrair daquela informação que está ali o que é importante para ele. É a mesma coisa, por exemplo, lá na nossa casa nós temos a nossa reunião mediúnica. O espírito vem lá, através do médium, dá uma comunicação. Eu não estou preocupado com o fenômeno ali, eu estou preocupado no conteúdo da comunicação. O que ele está dizendo? Será que aquela informação que ele está passando é importante para mim poder me transformar e etc.? Outra coisa que ele fala aqui é que o verdadeiro espírito, ele reflete sobre os aspectos filosóficos e morais da doutrina. Então ele pega tudo aquilo que ele sabe, a lei de causa e efeito, livre-arbítrio, imortalidade, faz todo um conjunto de coisas, e aí ele pega aquelas informações, vê aquelas leis naturais atuando na sua vida. Por exemplo, lei de causa e efeito. Se eu conheço a lei de causa e efeito e eu observo o que está acontecendo na minha vida hoje, o que está acontecendo na minha vida hoje, se eu conheço a lei de causa e efeito, é efeito. É efeito do quê? De causas que eu mesmo provoquei. Então, se eu quero entender por que as coisas estão acontecendo comigo desse jeito, eu preciso prestar atenção nas causas. E é o que ele fala, é o espírita que pega todas essas informações,
aplica na sua vida para que ele possa se modificar. Então, para Kardec, esse é o espírita verdadeiro. Ok? Vamos lá. Ser espírita. Quando perguntam, você é espírita? E a resposta é, eu estou tentando ser, há um equívoco. E eu vou dizer por quê. Tem pessoas, a gente chega para a pessoa, você é espírita? A pessoa, eu estou tentando ser espírita. Estou tentando, está difícil, mas eu vou conseguir. Quando a gente começa a pensar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão, eu estou tentando ser espírita, a gente percebe que tem um equívoco aí, eu vou dizer por quê. Se eu aceito os conceitos espíritas, eu já posso dizer que eu sou espírita. Então, se eu acredito na reencarnação, acredito nas leis naturais, eu acredito nos conceitos que a doutrina espírita passa para mim, vejo sentido nisso. Ok, se eu acredito em tudo isso, eu já sou espírita. Ser espírita não é necessariamente ser bom, porque ser bom é uma característica do ser humano e não de uma religião. Eu vou repetir. Ser espírita não é necessariamente ser bom, porque ser bom é uma característica do ser humano e não de uma religião. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: eu posso dizer que eu sou espírita, mas eu posso não ser bom. Eu posso dizer que eu sou católico, mas eu também não posso não ser bom. Eu posso dizer que eu pertenço a qualquer religião. Então tem há maus espíritas e bons espíritas, há maus católicos e bons católicos, há maus evangélicos e bons evangélicos. E por que que isso acontece? Acontece exatamente pelo fato de que a pessoa ser boa ou má é uma característica do ser humano, não está relacionada à sua religião, ok? Então a gente pode encontrar pessoas boas e más, isso vale para tudo. Isso vale também num outro aspecto, que é a questão do preconceito. Não é isso? A gente faz um conceito pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa faz, pelas condições que a pessoa está passando para a gente, independentemente de saber se ela é uma pessoa boa ou não. O bom espírito e o péssimo espírito acreditam nas mesmas coisas. Exatamente nas mesmas coisas. Então, se você chegar para uma pessoa que ela é um mau espírito, ela acredita nas mesmas coisas que o bom espírito acredita. Porque a religião, ela não tem essa coisa de você falar, não, eu sou espírita, então ele é bom, tal. Ou eu sou católico, então ele... Não tem. Isso vale para tudo. E quando a gente começa a ampliar um pouquinho mais esse nosso conceito, a gente começa a perceber outras coisas. Não é a opinião política da pessoa que transforma ela numa pessoa boa ou má, não é a sua opção sexual, não é uma série de coisas. Não é o fato da pessoa não ter religião nenhuma, que transforma ela numa boa, numa má pessoa. Então, quando nós percebemos isso, que essa característica é uma característica do ser humano, é algo muito importante, porque quando a gente passa por isso, nós começamos a olhar as pessoas de uma outra forma, de uma outra maneira. Ok? Vamos em frente. E aqui, em todas as religiões, existem pessoas boas ou más. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a função do Espiritismo segundo Kardec. Quando Kardec codificou a doutrina, ele falava sobre qual que era o objetivo da doutrina espírita. Ele disse o seguinte: a função do Espiritismo é combater o materialismo. Não é combater outras religiões ou querer converter todos ao Espiritismo. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, foi numa época em que o materialismo ele era muito forte, era muito intenso. Então, a doutrina espírita veio no sentido de mostrar para a humanidade uma outra realidade. Então, só reforçando aqui, não é para combater outras religiões ou querer converter todos ao Espiritismo. Não é. A doutrina espírita não está aqui para ficar se contrapondo a religiões e também não está aqui para convencer todo mundo a ser espírita. Então, se você vê um espírita assim, eu vou em tal lugar que eu vou convencer aquela pessoa a ser espírita. Não faça isso.
Primeiro porque não dá para convencer a pessoa a ser espírita. Ser espírita é algo que tem que vir de dentro. É uma coisa muito mais ampla do que nós possamos imaginar. Então, e também não era esse o propósito da doutrina nem de Kardec. Nós não estamos aqui para fazer isso. E ele continua aqui: se o Espiritismo não fala ao seu coração, siga o seu caminho. O importante é que cada um seja feliz em suas crenças e convicções. Isso era algo que Kardec também falava. O mais importante é que cada um seja feliz e encontre o seu caminho independentemente da religião. Ou mesmo que se não tiver uma religião. Porque não é isso que vai fazer. Tem uma frase do Dalai Lama, não sei se vocês conhecem, ela é famosa, uma história, né? Que certa vez um jornalista perguntou para ele, como ele viaja bastante, falou: como o senhor é uma pessoa que viaja bastante, o mundo inteiro, conhece muitas religiões, eu queria saber do senhor, assim, na sua opinião, de todas as religiões que o senhor conhece, tudo, qual que é aquela que o senhor entende que seja a melhor, assim, não a melhor, mas a que mais se aproxima, assim, dos conceitos de Deus e tal? E a resposta dele foi assim: a melhor religião é aquela que transforma a pessoa numa pessoa melhor. Ou seja, o objetivo é a pessoa ser uma pessoa melhor, a pessoa viver mais feliz. Nós, no nosso centro, às vezes a gente tem vários casos de pessoas que vêm lá no centro, fazem um tratamento e tal, depois chegam para a gente e falam: eu não vou vir porque eu vou em tal lugar, eu vou em tal igreja, pô, e lá eu me sinto tão bem, tal, então não tem problema nenhum. Te faz bem, você se sente bem, me sinto, então não tem problema, não há problema algum. Porque o mais importante, como ele diz aqui, é que cada um seja feliz em suas crenças e convicções. Esse é o mais importante. E lembrando, né, somos diferentes, todos nós somos diferentes. Então, é difícil, não tem como nós enquadrarmos todos dentro de um único modelo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. E é importante, principalmente nós que somos espíritas, que temos esse conhecimento, que sabemos da realidade do espírito, saber entender e respeitar isso nas pessoas. Kardec, no livro O que é o Espiritismo, diz que o Espiritismo veio para aqueles que não encontram as respostas em seus questionamentos mais íntimos. Vou repetir: não encontram as respostas em seus questionamentos mais íntimos. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu venho de uma família católica, eu fiz tudo no catolicismo, eu me batizei, fiz primeira comunhão, crismei, me casei na igreja, participei de comunidade de jovens, eu fiz tudo. E foi ótimo para mim, foi muito bom. Aprendi muita coisa, estudava, foi bom. Só que chegou um momento que aquela crença não estava mais respondendo determinados questionamentos que eu mesmo fazia. E eu não estava encontrando resposta. Foi aí que eu conheci a doutrina espírita. Então, para mim, isso aqui que Kardec falou, no que é o Espiritismo, foi perfeito. Eu não encontrava respostas aos meus questionamentos mais íntimos. E encontrei na doutrina espírita. Só que são algumas pessoas. Tem outros que encontram respostas nas suas crenças. E está tudo certo. Não tem problema nenhum. E ele mesmo falava que são para aqueles que querem encontrar outras respostas. Foi o que aconteceu comigo. Eu não encontrava respostas ali, conheci a doutrina espírita e percebi que ali havia as respostas que eu buscava. A função do Espiritismo. O Espiritismo traz um lado científico, estudo com o método científico para analisar e classificar o processo mediúnico. E o Espiritismo traz o lado filosófico, os questionamentos que são feitos aos espíritos, quem somos, o que é bom, o mal, por que sofremos, entre outras reflexões filosóficas. Então vocês já ouviram falar, muitos de vocês, que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, não é isso? Então, por que ele é ciência? Porque Kardec, quando ele, por exemplo, estudou a mediunidade, ele aplicou um método científico para identificar o que era o fenômeno mediúnico, né?
Então o que ele fez? Ele analisou, ele classificou, então ele aplicou um método para fazer isso, para identificar. Por que o Espiritismo é filosofia? Porque lá o Kardec fez questionamento aos espíritos sobre quem somos, o que é o bem e o mal, por que nós sofremos, entre outras reflexões. Ou seja, dentro da doutrina espírita, você encontra lá perguntas que os filósofos da antiga Grécia faziam. Quem somos? Por que estamos aqui? Por que nós sofremos? Por isso que o Espiritismo é filosofia. O Espiritismo é ou não religião? Existe no movimento espírita aquelas pessoas que acham que o Espiritismo é religião, e existe no movimento espírita aquelas pessoas que acham que o Espiritismo não é religião. Há até um desconforto aí, debates e tudo mais. Quando eu estava me preparando para fazer essa palestra, eu encontrei algo que eu não conhecia antes de fazer, né? Que é na Revista Espírita de dezembro de 1868, Kardec escreveu um texto para a sessão anual comemorativa no Dia dos Mortos. É um texto bem interessante e é um texto em que ele fala sobre essa questão se o Espiritismo é ou não religião. Eu não trouxe o texto todo aqui porque ele é muito extenso, mas eu vou dar uma resumida aqui. Em um trecho do discurso, ele afirma que não poderia considerar o Espiritismo como religião, pois as religiões organizadas demandam sacerdotes, altar, livros sagrados, liturgias, ritos que o Espiritismo não tem. Então, o que Kardec disse? Ele disse assim, olha, se nós formos entender por religião o que nós observamos por aí, ou seja, que tem uma hierarquia dentro da religião. Então, por exemplo, tem lá o que tem um poder maior, outro tem um poder um pouco menor, um pode fazer uma coisa, outro não pode fazer outra. Existe uma ordem hierárquica, que no Espiritismo não tem. Não é isso? O Espiritismo não tem nada disso. Outra coisa que ele fala, o Espiritismo não tem livro sagrado. Não tem. Ah, mas tem as obras de... Não, os livros de Kardec não são livros sagrados. São um livro lá, escrito por uma pessoa, Kardec codificou a doutrina, está ali, não tem. A doutrina espírita não tem, a prática da doutrina espírita, do espiritismo, também não requer nada espetacular. Ou seja, vocês estão vendo aqui, tudo bem, tem uma tribuna, mas aqui não tem um altar, não tem. Que mais que ele fala? Ah, não tem rito. Dentro da doutrina espírita não existem rituais. Não tem nada disso. Então, se eu for analisar por esse lado, Kardec falou, então a doutrina espírita não é religião. Ok. Porém, ele diz nesse mesmo texto, mas se a religião for vista como um elo que nos liga a Deus, que nos aproxima por união de pensamentos, o Espiritismo é tão religioso quanto qualquer religião. Então ele quer dizer o quê? Agora, se você pegar então e entender que religião é um conceito de ideias, de princípios, de valores, que se nós todos tivermos esse mesmo conceito e unidos, esse conceito nos liga a Deus, nos aproxima em união de pensamentos, então ele falou, ok, o Espiritismo então é religião. Depois que eu li esse texto, sabe o que eu percebi? Que nós estamos mais preocupados em saber se o Espiritismo é religião ou não do que Kardec. Kardec não estava muito preocupado com isso. E se a gente for pensar bem, não temos mesmo com que nos preocupar com isso, ok? Vamos em frente agora. A verdadeira doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Eu resolvi falar um pouco sobre esse trecho, porque é algo muito comum para nós espíritas. Tem gente que pergunta assim para você, você é espírita ou não? Aí você fala, eu sou espírita. Muitas vezes a primeira pergunta que vem, o seu centro é mesa branca? Não é isso? Lá o seu centro é mesa branca? Bom, então eu não sei. No nosso centro lá, a nossa mesa não é branca, né? Lá no salão nós nem mesa temos, né? Nós temos só a tribuna. E onde é realizado os trabalhos mediúnicos, a mesa é marrom, também não é branca, né? Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque se você responde que o centro é mesa branca, aí ela sabe, então lá não é um centro de umbanda, não é um centro de candomblé.
como se o branco tivesse uma conotação de ser diferente, que é uma bobagem isso, né? Mas por que isso? Porque as pessoas não conhecem a doutrina espírita, não sabem. E por que que isso acontece? Agora eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Existem pessoas que não se convertem para o espiritismo, elas migram para o espiritismo e trazem para a doutrina conceitos e ideias de outras religiões. Vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que têm uma determinada religião. Ela está lá naquela religião, mas ela não está muito confortável, porque, por exemplo, ela acredita na reencarnação. E a religião dela não acredita em reencarnação. Ela vai no centro, então ela vai na religião dela e vai no centro. Mas não no centro. Aí um dia ela resolve só ir no centro. Ah, não, vou lá no centro. E vai no centro. Aí ela começa a frequentar o centro. Fala que é espírita. Só que ela tem uma saudade de algumas coisas que ela fazia lá na outra religião. Ela fala, eu vou participar aqui, eu vou começar a trazer umas coisas para cá. Aí a pessoa traz um incenso, acende uma vela, fala assim, e se nós vamos fazer o seguinte, vamos botar uma luz vermelha aqui, vamos usar uma roupa especial, vamos fazer... Então, o que acontece? No movimento espírita isso é muito comum. E aí cria essa confusão nas pessoas, né? E as pessoas acabam classificando práticas não espíritas como práticas espíritas, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Se você for olhar lá na doutrina, não tem nada a ver. Pelo fato, talvez, da doutrina do movimento espírita não conseguir dar uma ordem disso. Porque eu sei que se eu for lá na igreja e falar para o padre, queria dar um passe aqui depois da missa, o senhor vai deixar? O que vai acontecer comigo? Ele vai me tocar de lá, não vai? Só que às vezes na doutrina espírita, nos centros espíritas, isso não acontece. E às vezes tem pessoas que acabam fazendo coisas no movimento espírita que infelizmente acabam descaracterizando. O centro espírita fundado por Kardec se chamava Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Estudo requer raciocínio, debate e reflexão. Eu queria fazer já estou terminando aqui, queria fazer um parênteses especial para isso, porque o primeiro centro espírita que foi fundado no mundo por Kardec não se chamava Centro Espírita, não se chamava. Se chamava Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E por que Kardec deu esse nome? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque Kardec entendia que um dos principais pilares para a transformação das pessoas era o estudo, era a reflexão, era o entendimento da nossa realidade de vida, para que eu, com isso, pudesse me transformar numa pessoa melhor. Ser espírita é ter consciência de suas dificuldades. Por ele ter consciência disso e não fazer nada para mudar, nos traz muitas responsabilidades. É importante a gente entender que o fato de nós sermos espíritas, de uma certa forma, nos traz um pouco mais de responsabilidade. O que eu quero dizer de responsabilidade, assim, o fato de eu saber uma série de coisas fazem com que eu reflita um pouco mais sobre ser uma pessoa melhor. Se eu sei que eu sou um espírito que vou desencarnar e vou continuar vivendo em estado de erraticidade e que todas as minhas dificuldades eu vou levar para lá, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo aqui. Não é isso? É importante que eu entenda isso, que eu saiba que é importante eu fazer um esforço para tentar ser melhor, para tentar pegar todas essas informações que eu estou recebendo e me transformar numa pessoa melhor. E quando Kardec fala sobre essa questão da importância do estudo, às vezes tem muita gente que fala assim, mas não é só estudar, a gente também tem que fazer caridade, mas é lógico. É lógico, quando você entende, você estuda, a caridade não passa um ato assim que você fala assim, eu estou indo lá fazer, eu faço naturalmente. Eu faço naturalmente. Quando tem uma passagem que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Vocês acham que os Espíritos responderam o quê para Kardec? Não, você tem que ir lá, pegar, comprar uma cesta básica.
Não é só isso, é tolerância, indulgência, saber que todos nós temos dificuldades. Eu queria dar uma notícia para vocês. Nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações. E sabe por que estamos encarnados nesse planeta? Porque somos espíritos imperfeitos. Porque precisamos melhorar. E ter problemas e ter defeitos não é demérito algum. Nós estamos aqui para aprender. E o importante é a gente aproveitar as informações que a doutrina nos passa para sermos pessoas melhores. E quando a gente conseguir se transformar em pessoas melhores, tudo vai melhorar para a nossa vida. Nós vamos conseguir ajudar muita gente, eu vou conseguir melhorar na minha família, nas minhas relações, no meu trabalho. E o que faz você mudar efetivamente é quando você percebe que aquilo que você está aplicando está transformando você numa pessoa melhor. Não é porque eu estou vindo aqui, estou falando tudo isso para vocês, é que eu sei que vocês não vão sair por aí mudando da noite para o dia. Vocês só vão mudar quando vocês perceberem que isso está tornando você uma pessoa melhor. E quando você percebe isso, você acaba mudando naturalmente. Que isso é o mais importante. Ok? E eu acabei. Então, se algum dia alguém chegar para vocês e perguntar para vocês o que é ser espírita, aí vocês falam assim, você tem 40 minutos aí que eu já te respondo? Aí vocês falam tudo isso que eu falei para eles, tá bom? Obrigado, uma boa noite para todos.